Foi o único veto no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil conseguiu o apoio de 12 países, 2 abstenções também foram registradas, mas um único veto inviabiliza, impossibilita a execução ou a aprovação, melhor dizendo, dessa resolução do Brasil, que era baseada em 3 aspectos relevantes e que são um chamamento, inclusive, para o mundo: a criação da passagem humanitária, o envio de ajuda humanitária e o cessar-fogo imediato. Os Estados Unidos vetaram, alegando que o Brasil não incluiu nessa resolução, que foi, aliás, elaborada negociada com vários países, com todos esses países que apoiaram, a maioria absoluta, como a gente viu. Essa resolução não foi feita sozinha pelo Brasil, diplomatas de todos esses países participaram da elaboração. Os Estados Unidos justificaram que lá nessa resolução não constava que Israel tinha o direito de se defender e, por isso, eles teriam supostamente vetado por esse motivo. Agora, o presidente Joe Biden tenta conseguir o cessar-fogo, porque para Joe Biden, que disputa a reeleição nos Estados Unidos, ele ficaria melhor na fita se ele conseguisse pessoalmente esse cessar-fogo. É o que dizem os especialistas. Os Estados Unidos, ao vetarem essa resolução, pensaram apenas na reeleição de Biden. A questão interna deles lá mesmo. Aliás, os americanos só têm atenção para americanos. Cíntia, o próprio Papa foi em linha, em sentimento com o que foi expresso nesse manifesto pela maioria dos países, né? O Papa divulgou uma informação hoje no Twitter, publicou, melhor dizendo, na conta do Papa, na conta que ele tem no Twitter, falando que a situação em Gaza é desesperadora, pedindo, por favor, que seja feito todo o possível para evitar uma catástrofe humanitária. Fala da preocupação sobre o possível alargamento do conflito e também pede que as armas, calem as armas. Essa é uma tradução que foi feita aí pelo Vaticano, baixem as armas seria o mais adequado, e que seja ouvido o grito de paz dos pobres, dos povos e das crianças, disse o Papa. O presidente Lula também se manifestou na rede social condenando o ataque ao hospital ontem, que deixou milhares de mortos, sobretudo crianças e mães. Também na sua conta no Twitter, o presidente Lula fez essa crítica veemente, que, aliás, foi feita também por vários outros presidentes, como Emmanuel Macron, que fez essa mesma crítica. O mundo inteiro, na verdade, tem criticado esses ataques ao hospital, e, inclusive, há uma possibilidade: a Rússia está tentando convocar uma Assembleia Geral Extraordinária da ONU para tentar fazer uma outra aprovação de cessar-fogo. Seria uma maneira, digamos assim, de burlar esse veto dos Estados Unidos. É uma informação de agora há pouco, essa tentativa da Rússia de uma Assembleia Extraordinária da Organização das Nações Unidas. Hoje também o ministro Mauro Vieira, que é o responsável, é o ministro-chefe das Relações Exteriores do Brasil, comentou ao lado do ministro Zé Múcio Vieira, numa entrevista coletiva, qual a reação do Brasil à negativa, ao veto americano para aprovação da resolução, e falou também sobre a situação dos brasileiros em Gaza. A gente sabe que são 30 brasileiros que estão naquela região de muito conflito, a região onde há um risco intenso de vida para eles, e o Brasil conseguiu fazer chegar à fronteira com o Egito uma ajuda humanitária. A gente tem, inclusive, as imagens desses kits, e essa ajuda chegou. Essa aeronave fica lá no Egito, lá no Cairo, esperando que haja uma autorização
para a repatriação dos brasileiros. Mas o Mauro Vieira, nessa entrevista, ele comentou sobre a grande dificuldade, já que existe uma única passagem e essa passagem não está liberada, ou seja, não há cessar-fogo, então não é possível, no momento, receber os brasileiros. Porém, o Brasil já tem essa aeronave no Egito, tem um outro avião também, que foi um pedido feito pelo presidente Lula, uma outra aeronave, um KC-390, que está como uma espécie de plano B em outro aeroporto. A entrega desses kits humanitários foi feita no aeroporto de Al-Arish, que é o aeroporto que recebe ajuda humanitária. Aí a gente vê a trajetória no mapinha que foi feito pelo Danilo, de como seria a passagem da aeronave brasileira com os repatriados, quando isso for possível. Mauro Vieira diz que não tem previsão e também comenta o veto aos Estados Unidos em relação dos Estados Unidos à resolução da ONU. Todo o esforço possível para que cessasse as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos e que se pudesse dar uma certa assistência, algum tipo de assistência às populações locais, aos brasileiros que estavam e que estão ainda na faixa de Gaza, que expressaram vontade e desejo de sair, de voltar ao Brasil. A nossa preocupação foi sempre humanitária nesse momento. Só existe uma passagem possível, que é na fronteira entre a faixa de Gaza e a Península do Sinai, no Egito. Bom, aí ele explica que essa passagem ela não está liberada, mas que quando isso acontecer haverá autorização. Mas há uma especulação muito forte de que o fato da aeronave ter tido autorização para pousar em Al-Arish, no aeroporto, está bem próxima ao aeroporto do Cairo, no Egito, onde vai acontecer repatriação, que isso seria um sinal, um indicativo, porque lembrando que essa aeronave estava há vários dias em Roma esperando essa autorização. Ainda não é da repatriação, mas o fato dela já estar mais próxima de onde os brasileiros irão embarcar é um bom sinal, é o que dizem os especialistas. Segundo o ministro Mauro Vieira e também o ministro Múcio, existem 150 brasileiros que preencheram ainda os formulários online, estão tentando voltar ao Brasil. Não estão em Gaza, estão em algum lugar de Israel, mas seriam mais 150 brasileiros, mais 2 voos seriam suficientes para trazer. Agora há pouco, o ministro confirmou que o Brasil vai sim trazer pessoas, cidadãos de outros países, né, argentinos, bolivianos e paraguaios serão os primeiros, mas a prioridade segue sendo os brasileiros. Vamos aqui para uma rodada de análise, pois não, Franci? A diplomacia de novo derrotada? De novo derrotada e por conta de interesses políticos. O Joe Biden está mais interessado em aumentar a sua possibilidade de reeleição à presidência estadunidense do que com as vidas palestinas, porque esse cessar-fogo é urgente. A cada hora, dezenas de palestinos são mortos com os ataques na faixa de Gaza. Inclusive, imagino eu que cidadãos que têm também cidadania estadunidense estão na faixa de Gaza, assim como há brasileiros, então não há nenhuma preocupação com a vida. Apenas com um caráter político, com um caráter eleitoral, perde o mundo, perde a diplomacia, e eu lamento pelas pessoas que estão na faixa de Gaza e que estão reféns, não conseguem deixar a faixa de Gaza, não conseguem deixar da Palestina. E, Ari, depois desse míssil que explodiu um hospital,